Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para continuar a nossa explicação, a nossa investigação a respeito do processo de tratamento das águas da piscina, das águas do Parque Olímpico. Né? Vocês perceberam que novamente eu continuo aqui no Parque Olímpico, né? Já dei um mergulho na piscina, conversei com o Phelps, troquei umas ideias e agora voltei para falar um pouquinho com vocês a respeito do tratamento da água da piscina, quimicamente falando, com mais detalhes em relação à química, as reações químicas que acontecem e todos os outros processos da etapa do tratamento de água. Tranquilo? Então vamos lá. Para a gente entender melhor por que a água ficou verde, quimicamente falando, a gente tem que relembrar um pouquinho do processo de tratamento de água. Por que a gente vai falar do processo de tratamento de água se a gente está falando da água da piscina? O processo de tratamento da água potável que chega até as nossas casas é praticamente o mesmo utilizado no processo de tratamento das águas das piscinas. Tudo bem? Então, as etapas do tratamento são praticamente as mesmas, com algumas pequenas modificações e adaptações devido às características do uso da água, né? A água para a piscina ou a água potável que chega até as nossas residências. Ok. Vamos então entender, vamos relembrar um pouquinho do processo de tratamento. Vai baixar uma figura aqui do lado, que é a figura do processo de tratamento de água. Então você está reparando aí que existem algumas etapas cruciais no processo de tratamento. 3 delas são fundamentais. A primeira delas é a decantação, está ali no comecinho. A segunda delas é a filtração, que vem logo na sequência. E a terceira e última etapa é o processo de desinfecção da água que vai ser utilizada ou para piscina ou para consumo humano. Tudo bem? No processo de decantação, vamos relembrar. O que é decantar? Separar substâncias que estão misturadas por diferença de densidade. Uma substância é mais densa do que a outra, então uma vai para o fundo de um recipiente, a outra fica na parte superior. Exemplo clássico, água e areia, água e terra, água e pedra. A água é menos densa, a areia é mais densa, portanto a areia vai para o fundo do recipiente, a água fica na parte de cima. Quando você pega a água de um rio, de um lago ou de uma lagoa, essa água vem carregada com impurezas sólidas, formando uma mistura heterogênea. Se você esperar, essas impurezas vão para o fundo do recipiente. Entretanto, tem algumas impurezas muito fininhas, finamente divididas, e essas demorariam demais. A gente precisa fazer o tratamento de água o mais rápido possível. Como que a gente faz para acelerar esse processo de decantação, essa sedimentação das substâncias no fundo? A gente utiliza um artifício químico, uma reação química que é conhecida como reação de floculação. Em alguns artigos, em alguns livros, em alguns sites, a floculação também pode ser descrita como coagulação. Parece estranho o termo, porque você pensa coagulação, você se relaciona ao sangue. Mas é um termo bastante utilizado e a gente vai entender o porquê que coagulação pode ser utilizada. Qual que é a reação? Bom, misturam-se duas substâncias. Sulfato de alumínio, Al2SO4 3 vezes, e hidróxido de cálcio, CaOH 2 vezes. Professor, calma, você falou umas fórmulas aí, não estou entendendo nada. Calma, olha a reação aqui, ó. Baixa a reação, tá vendo? Sulfato de alumínio, Al2SO4 3 vezes. Essa é a fórmula do sulfato de alumínio. Hidróxido de cálcio, ou a cal hidratada, CaOH 2 vezes. Tudo bem? Ao reagirem entre si, forma-se sulfato de cálcio e hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio, AlOH 3 vezes. Essa é a fórmula dele. E sulfato de cálcio, CaSO4 2 vezes. Ou CaSO4. Tranquilo? Por que essa reação ajuda ou acelera o processo de decantação? Esse cara, o AlOH 3 vezes, o hidróxido de alumínio, ele é um precipitado, ele é um sólido. Só que ele não é um sólido comum, ele é um sólido gelatinoso. Ele forma pequenos flocos gelatinosos. Lembra que eu falei que a ideia era sedimentar aquelas impurezas finas mais rapidamente? Esses flocos agrupam pequenas impurezas, transformando essas impurezas em algo maior e mais denso. E sedimentam mais rapidamente do que se a gente simplesmente esperasse a sedimentação acontecer naturalmente. Ou seja, a floculação é uma reação que produz flocos gelatinosos com o objetivo de agrupar pequenas impurezas e auxiliar, acelerar o processo de decantação. Qual é a fórmula dos flocos gelatinosos? AlOH 3 vezes, hidróxido de alumínio.
Tranquilo? Então, se você estiver passando na rua e alguém perguntar, pô, qual que é a função da floculação? O que você responde? Acelerar o processo de decantação. Chegou na tua casa, teu pai, tua mãe, teu irmão perguntou, para que serve a floculação? O que você fala? Para acelerar o processo de decantação. Ou seja, acelerando dessa maneira o processo de tratamento de água. Tranquilo até aqui? Ótimo. Depois que a água decantou, depois que as substâncias decantaram, a água vai para o segundo tanque, que é um tanque bastante importante, que é o tanque de filtração. Esse tanque é bem simples, você tem areia, cascalho e carvão. Para que serve a areia e o cascalho? Remover impurezas que porventura ficaram na água. Então folhas, galhos, impurezas resultantes da floculação que não decantaram. Então a água ao passar, essa mistura ao passar pela areia e pelo cascalho, a areia e o cascalho retém essas impurezas maiores. O carvão ativo é um carvão mais puro e ele tem a função de adsorver substâncias orgânicas dissolvidas na água. Primeira coisa, percebam o termo que eu utilizei. Adsorção. Adsorver, não é absorver. É com D de dado. A adsorção significa reter ou agrupar substâncias na superfície. A adsorção é o agrupamento das substâncias na superfície. Quando você tem solventes orgânicos dissolvidos na água ou gases mal cheirosos dissolvidos na água e a água passa pelo carvão ativo, o que acontece? Essas substâncias ficam adsorvidas, retidas na superfície desse carvão e a água passa livre dessas substâncias. Tudo bem? Então, filtração, cascalho, areia e carvão ativo. Ok? E aí a gente vem para a etapa final, que é a etapa de desinfecção da água. A etapa de desinfecção é você acrescentar substâncias que visam matar micro-organismos e bactérias presentes na água, para que isso não gere doenças ou não gere a proliferação de algas, como o que aconteceu na nossa piscina. Tudo bem? Então você tem lá possibilidades de substâncias. O cloro ou o hipoclorito, tudo bem? A água oxigenada, que no tratamento de água convencional não é utilizado, e o ozônio, existem filtros que fazem a reação, por reação com o ozônio, a degradação da matéria orgânica. Tudo bem? Qual que é a reação que acontece no processo de desinfecção? Bom, some isso daqui, aparece a reação do cloro. Na verdade, você percebe que a gente tem HClO. Isso não é cloro, isso é o ácido hipocloroso. Na verdade, o que se acrescenta não é o cloro efetivamente. O que se acrescenta é o hipoclorito, ou de sódio, ou de potássio, ou de algum outro íon, hipoclorito. Esse hipoclorito reage na água formando o ácido hipocloroso, o HClO. O ácido hipocloroso ele tem ação bactericida, por quê? Porque ele vai reagir, segundo essa equação, produzindo esse cara aqui, que é o cloro. Ou seja, produz a substância química cloro e ela tem ação bactericida. Então, ó, calma, olha para mim. Se você tem ácido hipocloroso, ele vai produzir cloro e ambos vão atuar como ação bactericida. Conclusão, o que eu preciso ter na água para que haja ação bactericida? HClO, que vai produzir o Cl2. Ácido hipocloroso, HClO, que vai produzir o cloro, Cl2. Você pode utilizar também a água oxigenada. Então, ó, vou manter a reação do cloro para depois a gente fazer a comparação. Baixa a reação da água oxigenada. Está aqui, ó, H2O2, água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio, formando água mais oxigênio. Essa é uma reação de decomposição. E essa reação de decomposição ela é exotérmica, libera calor. Além disso, a água oxigenada, por reação de decomposição, atua como bactericida, com a sua ação desinfetante. Tudo bem? Então, se você aplicar água oxigenada, o que é necessário ter na água para matar as bactérias? O H2O2, o peróxido de hidrogênio. Tudo bem? Eu estou falando água oxigenada e peróxido. Peróxido é o H2O2. A água oxigenada é a solução desse peróxido, essa substância em água. Tranquilo? Beleza, então nós temos duas possibilidades. Apliquei o cloro, ou o hipoclorito. O que eu preciso ter para ter ação desinfetante? HClO, ácido hipocloroso. Apliquei a água sanitária, a água oxigenada. O que eu preciso ter? H2O2. E agora, se eu misturar os dois, o que foi que aconteceu lá no Parque Olímpico? O que foi o que aconteceu no tratamento da piscina olímpica? O que acontece se eu misturar os dois? Ó, baixa a terceira reação aqui, ó. Vamos ver a reação dos dois misturados.
Olha só, você tem ácido hipocloroso, HClO, que tinha ação desinfetante, H2O2, que também tinha ação desinfetante, só que eles estão reagindo entre si. O que eles produzem? Eles produzem aqui substâncias e nenhuma dessas substâncias são o HClO ou o H2O2. Conclusão, um reagiu com o outro e produziu substâncias que não têm ação bactericida. Nos produtos dessa reação, você está vendo HClO? Não. Você está vendo H2O2? Não. Conclusão, se eu não tenho HClO e se eu não tenho H2O2, eu não tenho ação bactericida, as algas vão se proliferar e a nossa piscina vai ficar desse jeitão aqui. Tudo bem? Vai ficar esverdeada. Se você é palmeirense, você pode até falar, ah, bonita, mas ela não está própria para o uso, para o banho. Tudo bem? Então essas são as reações, a química do tratamento de água. Tranquilo? Temos o processo de floculação, produção de flocos para acelerar a decantação. Temos depois o processo de filtração, temos o carvão ativo que adsorve e temos o processo de desinfecção por hipoclorito, por água oxigenada. E você sabe agora que se misturar os dois, perde-se a ação bactericida e aí as bactérias se proliferam livremente. Tranquilo? Gente, ficou claro em relação aos aspectos abordados aqui? Qualquer dúvida, comenta aí. Qualquer dúvida, manda online que a gente resolve esses problemas. Tranquilo? Então é isso, galera. Bons estudos para vocês e até mais. Beijo, tchau, tchau.